Dando continuidade, estávamos falando da gratuidade de justiça. E a esse respeito a gente tem diversas novidades. Eu diria que uma grande novidade é a nomenclatura, né? Nós dizíamos que a gratuidade é deferida toda vez que há comprovação ou declaração pelo próprio ou pelo advogado, que possui hoje procuração com poderes especiais, para declarar seu estado de miserabilidade econômica, de forma que não pudesse se sustentar em proveito próprio ou da família. Hoje se usa outra nomenclatura, se fala em hipossuficiência econômica. Hoje também boa parte da Lei 1060 está revogada. E é bom lembrar que a gente pode dar gratuidade modulada, isso é parcial. Por que o ato tem que ser totalmente gratuito? Pode ser parcial. Eu posso diminuir o valor, dar uma gratuidade parcial. Eu posso dar para um ato e não para todos os atos. Eu posso parcelar. Nós já fazíamos isso na Justiça do Trabalho, parcelamento de honorários periciais, muito difícil do empregado conseguir, ex-empregado, né, desempregado, pagar. Então, nós já fazíamos. Mas a grande novidade é que agora o CPC deixa explícito duas regras. Primeira, se for a pessoa física, seja empregado ou empregador, que declara a sua hipossuficiência econômica, existe uma presunção favorável. A mera declaração faz presunção favorável, cabendo à outra parte provar que isso é mentira. Ele declara seu estado de hipossuficiência econômica e a gente presume verdadeiro. Já se for a pessoa jurídica, é claro que já se entendia que a pessoa jurídica poderia pedir a gratuidade, mas isso era muito excepcional. Hoje o CPC deixa claro que a pessoa jurídica e o estrangeiro também podem pedir gratuidade de justiça. A diferença é que, se for pessoa jurídica, não basta a mera declaração. Tem que comprovar o seu estado de miserabilidade, melhor dizendo, de hipossuficiência econômica. Então, mudou um pouquinho a questão da presunção. Bom, além disso, em relação à gratuidade de justiça, temos uma regra, vamos lá, que se o juiz for indeferir, antes de indeferir, tem que dar vista à outra parte. E se tiver, por exemplo, mais de um réu, você pode estabelecer que a pessoa física tem e o outro não tem. Fazer também, separar por litisconsorte, sejam dois autores, sejam dois réus. Um tem facilidade financeira, o outro não tem. Você pode também, não precisa dar para todos. E a outra grande novidade que eu acho muito difícil aplicar na Justiça do Trabalho, pessoalmente eu já aplicava, para mim é indiferente, é que é possível se deferir a gratuidade de justiça quando o autor, a pessoa física, está sendo defendida por advogado particular. Por que só se defere gratuidade quando é o sindicato que assiste ali o trabalhador, que é o advogado do trabalhador? Ou quando é o sindicato que assiste o empregador, o réu, ou quando é um escritório, né, de prática jurídica, essas que atendem graciosamente. O CPC deixa claro. Então, voltando lá, vamos ao PowerPoint. Se for indeferir vista a parte contrária, o artigo 99, pode dar gratuidade modulada e separada por litisconsorte, artigo 98, parágrafo 5º, poderes especiais para declarar o estado de hipossuficiência, artigo 115, e mesmo com advogado particular pode deferir. Lembrando sempre que gratuidade e assistência judiciária é diferente. Assistência judiciária, o sindicato já presta. O simples fato dele ser um associado lhe dá direito a essa assistência judiciária gratuita. Mas ter que pagar honorários ou ter gratuidade é outra coisa. Vamos mudar o rumo da prosa? Vamos falar um pouquinho de litigância de má-fé.
E é bom separar a litigância de má-fé comum daquela litigância de má-fé lá na decisão monocrática do relator. Aqui, nessa prevista no artigo 81, o que nós vamos trabalhar é que antes a litigância de má-fé era de 1%. Percebeu que a parte praticou um ato em litigância de má-fé, o juiz poderia fixar em 1%. Agora, vamos lá ao PowerPoint, artigo 81 do CPC é de 1 até 10%, os juízes adoraram. Nesse sentido, todos entenderam pela compatibilidade do artigo 81 ao processo do trabalho, porque é uma forma de coibir atos de má-fé. E eu lembro que, se fixada na sentença ou antes da sentença, o recolhimento no depósito recursal ou para fins de custas desse valor, dessa multa por litigância de má-fé, não é pressuposto recursal, não precisa incluir. Mas lembre que isso é para fins de fixação na sentença quando se interpõe o RO, o depósito recursal e as custas para RO. A regra será diferente quando for uma decisão monocrática do relator e interposição de RR. A regra é diferente. Se o relator fez uma decisão monocrática, você interpõe um AREG, agora chamado AI, agravo interno, antes agravo regimental. Se ele for protelatório, pode determinar a fixação de uma multa por litigância de má-fé, que antes era 1%, agora é entre 1 e 10%, e isso vai ser pressuposto recursal para você recolher esse valor no depósito recursal quando vier a interposição do RR, recurso de revista. Voltando lá, a OJ, nesse sentido, 409, já está atualizada com o novo CPC. Citação do ente público, principalmente nos processos eletrônicos, deve haver a citação eletrônica e, para tanto, o cadastro devido. Isso está explícito lá no artigo 242 e 246 do CPC. Falando de revelia, nós temos dois momentos diferentes. Esse eu vou falar rapidamente só da citação e lá na frente eu vou falar de outro. O novo CPC põe uma pedra de cal numa controvérsia que havia antigamente. Quando há alegação de nulidade de citação, como é que eu faço? Uns diziam, olha só, se você atravessou uma petição nos autos, alegando você réu, que não foi citado, e como já o CPC de 73 dizia, que o comparecimento espontâneo do réu supre a nulidade de citação, a dúvida era, ele tinha que arguir a nulidade e automaticamente contestar? Ele tinha que arguir a nulidade e, a partir dali, começava o prazo, hoje 15 dias, para apresentar defesa, isso no processo civil, né, comum, porque para nós a apresentação de defesa em audiência, e havia essa grande controvérsia. Quando ela era arguída em embargos à execução, quando ela era arguída apenas na apelação no recurso ordinário, primeiro tinha que se anular a sentença, tinha que se mandar baixar, para então dar o prazo de 15 dias para contestar. Com o novo CPC você tomou ciência e arguiu a nulidade, você já tem 15 dias para contestar. Você tem que apresentar logo essa contestação, rapidamente. E a pergunta é, isso é aplicável? E eu, infelizmente, vou entender que não, porque nós, no processo do trabalho, não temos prazo de 15 dias para contestar. A nossa contestação se faz em audiência. Se ele vai protocolar, mesmo que seja no PJE, a contestação, mas se na hora da audiência inaugural se ausentar, ele é réu. A parte contesta em audiência e tem que estar presente em audiência. Então, o réu tem que estar pessoalmente ou através de um preposto em audiência e ali sim apresentar sua contestação. Então, o nosso grande problema é que a nossa contestação simplesmente não é dar um prazo para ele apresentar.
aquela peça processual, e sim anular, se for o caso, a sentença de revelia, reconhecer no recurso ordinário a nulidade de citação, mandar baixar os autos para realização de nova audiência, ocasião em que ele vai apresentar a sua contestação. Então, foi só por uma questão de procedimento. Nosso procedimento é contestar em audiência. Isso está lá. Vamos à leitura do PowerPoint? Diz assim: o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta de citação, sendo desta data que se inicia o prazo para a resposta. Se o réu comparecer, mas apenas alegar a nulidade e ela for rejeitada, considera-se que ele foi citado normalmente e é revel se não apresentou no prazo a defesa, já que para o executado também, no executado não é revel, continuará a execução. Isso é bem importante. Bom, outra regra é que o novo CPC estabelece que entre a citação do réu e a contestação tem que ter um prazo mínimo de 20 dias. Claro, 15 é o prazo para defender, mas entre a citação ele deverá ter esse mínimo. Isso é incompatível para nós, porque ele tem, melhor dizendo, eu acho que é entre a citação e a audiência. Para nós, a CLT diz claramente que o prazo é de 5 dias. Isso está lá no artigo 831 da CLT. Citou. É em audiência que a gente contesta. O prazo mínimo entre a citação e a audiência, 5 dias. Para o novo CPC, desculpa, eu tinha dito errado, são 20 dias entre a citação e a audiência. Continuando. Intimação por hora certa. Lembra disso? Acabou até de sair uma decisão do Supremo entendendo que isso se aplica até ao processo penal. Bom, mas de qualquer forma, a citação por hora certa no CPC antigo eram 3 vezes. Tentou a primeira, nada. Tentou a segunda, nada. Na terceira, você cita por hora certa. Lembram disso? Agora são 2 vezes. Entendo que isso é perfeitamente aplicável ao processo de trabalho. Está lá, oficial de justiça que tiver procurado por 2 vezes, vamos ao PowerPoint, não mais 3 vezes, poderá dar essa citação. Lembrar que agora a regra do 248, parágrafo 4º do novo CPC, para nós é de extrema importância, porque aqui no processo civil, antigamente a citação era pessoal. O oficial de justiça vai lá, faz o preparo e cita. Para nós, 99% das nossas citações, na fase de conhecimento, sempre se fizeram por correio, cartinha, né? A gente chamava tudo até de notificação, quando na verdade é, muitas vezes, uma citação, mas é por correio. E quando vai a citação pelo correio, quem recebe? Nesses prédios, né, nesses condomínios residenciais, normalmente você nem pode subir para ir lá na casa da pessoa entregar a carta. Existe o porteiro, o zelador. Nesses prédios comerciais, né, condomínios comerciais, também, quando é o prédio, é a própria empresa, você normalmente entrega lá embaixo e alguém assina. CPC deixou isso claro e diz: o responsável pelo recebimento, vamos ao PowerPoint, o responsável pelo recebimento de correspondência pode receber a citação que veio pelo correio ou o porteiro. Não há qualquer nulidade nesse sentido. Então, deixou bem claro aquela prática que nós já fazíamos no processo do trabalho. Claro, isso é uma visão da teoria da aparência. Se toda correspondência que o porteiro recebe vai para os apartamentos, a presunção é de que você recebeu também aquela que continha a sua citação ou a sua notificação. Isso se aplica tanto para os atos citatórios como os atos notificatórios. Lembrando que se mantém aquela regra, se você se mudar, você tem que informar o novo endereço, sob pena de presunção de recebimento no endereço anterior. Então, não cabe o mudou-se e você com isso não continua, presume-se recebido. Petição inicial. Isso é um requisito muito importante para quem vai fazer exame de ordem. Para os juízes, a importância é
vamos analisar para o processo do trabalho aquilo que realmente é essencial, já que o 840 da CLT não exige muitos requisitos para o recebimento da petição inicial. Então, a gente analisa o novo CPC aos olhos da CLT. O CPC diz o seguinte, artigo 319, vamos ao slide, foi eliminada a exigência de que na inicial deveria ter requerimento para determinar a citação do réu. Isso é implícito, você não precisa requerer. Mas foram acrescentadas ou modificadas algumas regras da petição inicial. Entre elas, você não põe mais aquela no cabeçalho, excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito, excelentíssimo senhor, doutor, juiz do trabalho, blá, blá, blá. Lembra do excelentíssimo senhor, doutor, juiz, porque você dirigia a pessoa do juiz. Hoje o CPC mudou juiz para juízo. Então, hoje você põe varas do trabalho, egreja, tribunal, egreja, vara do trabalho, egreja, vara estadual, vara de família, vara e você muda pelo menos a chamada. Além disso, deve conter na inicial o e-mail do próprio autor da ação e na defesa do réu. Tem que dizer se há união estável ou não. E o CPF. Isso é importante para evitar nomes idênticos, né, e confusão entre pessoas. A pergunta, como sempre, é se isso tudo até aqui, juízo, e-mail, existência de união estável, se isso é compatível ou não, ser tão exigente a miúde com esses requisitos, porque o 840 da CLT é simplório e diz que pelo menos os fatos e o pedido é o que é importante. Lembrar que eu, pessoalmente, entendo que não há necessidade na petição inicial de se dizer do interesse ou não de submeter aquela lide à mediação ou à conciliação. Seja porque o TST já disse que é incompatível, seja porque no silêncio presume-se que você quer. Então, para que entender que é um requisito essencial, eu já excluiria. Tanto o pedido contido na inicial, como a defesa, a sentença e o acórdão, não mais são interpretados estritivamente ou restritivamente. Lembram disso? No CPC velho, a interpretação era restrita. Conto mundos e fundos na causa de pedir. Chega na hora de pedir, eu dou uma rateada e faço mal feito o pedido e não dá para compreender bem o pedido. Mas se você fosse na causa de pedir, a compreensão é perfeita. O entendimento é que prevalecia a literalidade do pedido de uma forma estrita. A mesma coisa era a sentença. Eu fazia uma fundamentação maravilhosa, decidia tudo na fundamentação, mas chegava no dispositivo, dava uma rateada e deixava truncado ou não dizia tudo. A interpretação é que o dispositivo da sentença ou do acórdão era o que transitava em julgado e que a interpretação era restritiva. Hoje, tanto para as decisões como para a inicial, e analogicamente a gente pode entender isso em relação à defesa, a visão é da boa-fé, gente. A visão é da cooperação, que é o novo sistema do CPC. A visão é da tentativa de fazer uma visão sistemática, holística do tudo, seja para interpretar um acórdão, seja para interpretar uma sentença, seja para interpretar uma inicial ou, apesar do CPC não ser explícito, a contestação. Então, eu botei lá para vocês a interpretação sistemática, vamos no PowerPoint, analisando o conjunto da postulação e também defendendo o princípio da boa-fé lá. Isso está tanto no artigo 322, parágrafo 2º do novo CPC, assim como no 489, parágrafo 3º do CPC. Não se faz mais aquela interpretação limitada ou restritiva
como fazíamos no CPC anterior. Em relação ao aditamento e à emenda, eu não vou comentar muito, porque nós do processo do trabalho sempre permitimos o aditamento ou a emenda antes da contestação, independentemente se depois ou antes da citação. Mas agora o CPC uniformizou os dois, né? Porque para o CPC de 73 era diferente em caso de emenda e era diferente em caso de aditamento. Agora diz assim, o novo CPC tem um regime único, vamos ao PowerPoint, sendo que o autor poderá alterar ou aditar o pedido até a citação sem anuência do réu. E pode, com a concordância do réu, e somente até o saneamento. Claro, ele não vai alterar o pedido na hora da sentença. A gente vai dizer isso, que ele pode fazê-lo antes do encerramento da instrução processual com o consentimento do réu. Contestou só com consentimento do réu, sempre antes da sentença. Ali fala saneamento, porque o processo civil tem saneamento, o processo de trabalho não tem. E, para nós, na prática, eu sei que alguns juízes faziam, mas a maioria não fazia distinção entre emendar, corrigir, né, emendar e corrigir, ou aditar, isso é, acrescer pedidos. Nos dois casos, a gente sempre autorizava, mesmo depois da citação, mas sempre antes da contestação. Prosseguindo, vamos falar rapidamente da improcedência liminar, cujo entendimento do TST é que, tirando o caso de acolhimento de ofício da prescrição, são cabíveis todas as hipóteses novas de improcedência liminar. Retirou-se aquela visão de repetição na mesma comarca e incluiu-se novas hipóteses. Vamos à leitura do artigo 332 e seguintes do novo CPC. Lá no slide, pelo CPC antigo, o juiz podia extinguir com exame de mérito, isso é, resolvendo o mérito, o processo em caso de improcedência liminar, no caso de prescrição, decadência e causas repetitivas. Causas repetitivas na mesma vara, acaiu. Decadência continua e prescrição sempre entendemos inaplicável. Continua, então. Quais são as hipóteses em que o juiz pode liminarmente, hoje, julgar a improcedência liminar? Vamos ao slide, artigo 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, isso é, você já está com o processo preparado para julgar, seja porque a matéria é de direito, seja porque as provas só eram documentais, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente, isso é, antes de citar, se o pedido contrariar a súmula do Supremo Tribunal Federal ou, nosso caso, TST, contrariar acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, normalmente na constitucionalidade ou inconstitucionalidade que tem os efeitos erga omnes, ou em recursos repetitivos, né? Isso se aplica também para o TST através da Lei 13.015, ou nas teses firmadas em incidente de resolução de demandas repetitivas ou do IAC, assunção de competência. Quando houver súmula, nesse caso as súmulas vinculantes, no nosso caso, porque as súmulas antigas, antes do novo CPC, eram apenas persuasivas, segundo o entendimento majoritário, e as súmulas depois do novo CPC são súmulas feitas já sob a égide, desde que tenham sido feitas sob a égide da Lei 13.015, elas são vinculativas. Então, nesses casos, pode, assim como no caso de prescrição e decadência, lembrando que, em relação à prescrição acolhida de ofício, antes da defesa, o TST entende incompatível. É possível retratar? Aliás, as hipóteses de retratação cada vez estão mais amplas, não só aqui, no caso de improcedência liminar, mas também nas hipóteses de extinção sem resolução de mérito. Vamos falar um pouquinho, e de forma rápida, também das tutelas provisórias. As ações cautelares, segundo a corrente majoritária, porque isso não é unânime, acabaram.
Não existe mais ação cautelar atípica. Medidas cautelares típicas, como protesto, produção antecipada da prova, nós ainda temos, e temos uns procedimentos especiais que foram modificados do CPC antigo para o CPC novo. Mas com o nome ação cautelar típica ou atípica, a gente não tem mais, mas isso não extinguiu medidas cautelatórias ou cautelares ou poder geral de cautela do juiz. E hoje, só um quadrinho, eu poderia classificar as ações, melhor, as tutelas provisórias em dois tipos: tutela de urgência e tutela de evidência. E o TST, através da resolução Instrução Normativa 39 de 2015, no artigo 3º, inciso 6, entendeu, perfeitamente compatível as novas regras do novo CPC. Eu vou dar um pequeno intervalo e a gente continua daqui a pouco.